E hoje, quarta-feira, não é diferente. Hoje tem o Café com Unicerp. Estou recebendo aqui com muita alegria para bater um papo conosco, levar orientação e informação para você. O professor João Paulo de Souza, ele é o coordenador do curso de Psicologia do Centro Universitário do Cerrado Patrocínio. E nessa parceria com a difusora 95 FM, toda quarta-feira a gente trata de um assunto, hoje especificamente a psicologia. O acompanhamento psicológico durante a pandemia é o tema do programa de hoje. Professor, alegria recebê-lo aqui, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, José Antônio, muito obrigado pelo convite, é sempre muito bom estar contigo aqui. Tá certo. Professor, são muitos os problemas que as pessoas estão tendo nesse momento agora de pandemia. Qual que é a avaliação geral da psicologia? Como o senhor está vendo a situação? Os problemas são muitos, né? Não é necessário ser nenhum especialista para poder identificar todas as mazelas que nos têm acometido aí nesses últimos meses, né? Mais de um ano que a gente está vivendo a pandemia. E eu acho que o principal deles é o cansaço. Está todo mundo muito cansado. Eu acho que criamos uma certa expectativa de que iria acabar, né? Com o desenvolvimento da vacina, nós imaginamos que talvez esse sofrimento tivesse mais próximo de acabar, mas o fato é que estamos todos cansados. Recomeçamos um segundo ano de pandemia, mas sem a energia que nós tínhamos lá em março de 2020. Né? Agora, depois de todo esse cansaço de 2020, temos essa obrigação de continuar dando conta, apesar de tudo. Agora, professor, como blindar a mente nesse momento agora? Porque o que a gente tem nesse momento? Liga a TV, é informação sobre Covid, não sei quantas mortes sobre Covid. Liga o rádio, são informações sobre Covid, por mais que tenha alguma informação positiva, a maior parte é negativa. Vamos lidar psicologicamente com a mente nesse universo todo, hein? Pois é, a questão da informação, ela é absolutamente necessária. Nós precisamos dela para nos orientarmos, né, para tomar decisões, para saber como agir na situação, mas o excesso de informação ele pode ser nocivo também, e especialmente essa concentração nas informações negativas, né, no número de óbitos o tempo inteiro, no número de contaminados, ficar imerso nessas informações o tempo inteiro, isso pode ser danoso, né? Blindar a mente, né, como você está dizendo, eu não sei se é algo possível, mas atenuar, minimizar esse impacto tem a ver com o que Freud chamou lá no início do século XX com a sublimação, né, que é um mecanismo de defesa do ego e que em termos gerais a gente pode entender como uma maneira de tornar sublime todas as coisas que a gente vive, tornar sublime o nosso desejo, né? Então, se conectar consigo mesmo, tentar encontrar as coisas que gosta de fazer e que são possíveis de serem feitas, né? Encontrar coisas para fazer que dão prazer, né? A leitura de um livro, assistir um bom filme, tentar fazer contato com as pessoas que você ama e que, se estiverem distantes, né, fazer uso das ferramentas tecnológicas para manter esse contato, para manter esse vínculo firme e saudável. Tudo isso são formas de cuidar de si mesmo, né? Ter um pouco mais de disposição reflexiva, pensar sobre si, saber que a gente não tem escolha, desistir não é uma opção, a gente tem que continuar fazendo o que é preciso ser feito. Entretanto, lembrar que a gente não precisa ser perfeito, né? Eu acho que dentro dessa circunstância que a gente vive, exigir a perfeição no que a gente tem que fazer torna tudo muito mais difícil. Então essas são maneiras de atenuar um pouco o nosso sofrimento nessa época. Agora, o professor, qual que é o papel do psicólogo, o papel de vocês, profissionais da psicologia, nesse momento agora, nessa situação toda? O profissional da psicologia é um profissional que tem expertise para compreender as pessoas na sua subjetividade. Então, embora a gente
esteja vivendo uma situação que acomete a todos, é a mesma situação, né? A doença, a crise econômica, o medo, o luto, isso acomete todo mundo, mas todo mundo cria um sentido muito específico para isso. Cada um cria um sentido pessoal para essa experiência. E quando isso fica muito pesado, quando é necessário dividir isso com alguém, dividir isso com um psicólogo pode ser muito interessante. Eu costumo dizer que a psicologia é uma das ajudas possíveis, né? Você pode se conectar com vários tipos de ajudas, né? Para contribuir para a sua saúde mental. Na psicologia que a gente encontra é isso, assim, é uma escuta sem julgamento, uma escuta que pretende entender o seu sofrimento dentro do seu contexto de vida, né? O que isso significa para você mesmo. Agora, professor, a gente sabe que muita gente, por um motivo ou outro, se recusa. Mas eu não vou buscar um auxílio de um psicólogo e tal, porque eu posso me tornar dependente desse suporte. Se torna mesmo dependente? É possível a pessoa fazer um acompanhamento de um determinado tema e depois ela conseguir dar a volta por cima sozinha? Ou há uma dependência mesmo, como muita gente pensa? Não há. Eu acho que a gente vive resquícios, né, de práticas muito antigas. Né? Existe uma confusão muito grande entre, por exemplo, entre o que é a psiquiatria, o que é a psicologia, o que é a psicanálise. Essa coisa da dependência, eu acho que talvez seja um fruto da prática da psicanálise, da análise como um procedimento que é muito demorado, que leva anos, mas a psicologia, apesar de em algumas abordagens se valer da psicanálise para poder cuidar dos seus pacientes, né, tem uma forma de trabalho diferente, né? Nós temos correntes como a psicologia cognitivo-comportamental, que tem como objetivo tratar de temas muito específicos. Por exemplo, o sujeito tem medo de voar de avião, mas ele está começando a perder emprego por conta disso. Então vamos para o psicólogo, vamos tratar esse medo, vamos tentar resolver esse problema para você dar continuidade na sua vida. Depois disso eu descobri outras coisas que eu quero resolver, tudo bem, então continua e vai buscar resolver as outras questões. Entretanto, é possível cuidar por etapas, né? Cuidar de pequenas partes, e essa história da dependência, isso não se aplica, isso não é uma verdade. Eu acho que é muito mais um mito, isso é muito mais uma noção que é difundida por pessoas que não conhecem, não entendem a nossa profissão, né? Não entendem o nosso papel na comunidade. Agora, professor, eu sei que o centro universitário ele tem uma clínica psicológica. Como é que está essa situação? É possível a comunidade usufruir? Não é? Está aberta nesse tempo de pandemia? Não está? Sim, é possível, e é muito importante que a comunidade se aproprie, porque isso pertence à comunidade, né? O Unicerp é mantido por uma instituição que é comunitária, uma sociedade que é comunitária. Então, a clínica escola de psicologia do Unicerp é algo que pertence à comunidade e está de portas abertas. Evidentemente, nós tivemos alterações no funcionamento, assim como todos os demais serviços da comunidade, né, sofreram alterações. Então, nós tivemos que fazer algumas adaptações, por exemplo, no número de pessoas que estão acessando a clínica. Esse número foi um pouco reduzido. Os atendimentos eles passaram a ser dimensionados ao longo de todo o dia, para não se concentrar somente num horário, justamente para evitar aglomeração nas salas de espera. Então, a clínica está aberta para a comunidade, com certeza. E a comunidade, para usufruir desse espaço, como é que funciona o atendimento hoje, professor? Sim, eu vou deixar um contato, né, aqui, acho que fazer uso dessa ferramenta muito importante que é o rádio, que todas as pessoas, né, usam. A audiência do seu programa é muito grande. Eu quero aproveitar para fazer isso, né? Quem precisar do atendimento psicológico, quem quiser conhecer como funciona o atendimento psicológico, pode fazer contato por ligação ou por mensagem pelo 99136-0009. Repetindo, professor? 99136-0009. Podem entrar em contato, a secretária vai passar as diretrizes de como funciona o atendimento, né, de
de agendamento, né? Quais são os horários disponíveis, quem são as pessoas disponíveis para fazer esse atendimento, enfim, todas as informações serão obtidas através desse contato. Professor, é possível mensurar hoje quem são as faixas etárias que mais estão sendo acometidas por esse momento todo de pandemia, ou não é mais possível mensurar? Todas as faixas estão procurando um suporte psicológico? Todas as faixas procuram um suporte psicológico, né? É muito comum que nós tenhamos a procura pro atendimento de crianças e adolescentes, mas isso é um reflexo de um sofrimento dos próprios pais que não estão conseguindo lidar com os filhos, né, e precisam contar com essa ajuda. Então eu tenho a impressão de que, apesar de concentrar a demanda em um público específico, né, o sofrimento nesse momento ele é generalizado. Eu não entendo que alguma faixa etária esteja sofrendo mais do que a outra. Eu acho que está bem distribuído, sofrimento para todo mundo, viu, Zé Antônio? E quando o senhor fala de esse sofrimento é para todo mundo e cita as crianças, como que o pai detecta, professor, que o seu filho, a sua filha, a sua criança está necessitando de um suporte psicológico? As alterações de comportamento é o principal termômetro, né? Em psicologia a gente repara bastante nisso, mesmo que seja um problema de ordem afetiva, como a criança não consegue comunicar verbalmente, como ela não tem sofisticação, né, de linguagem suficiente para poder verbalizar o seu próprio sofrimento, então ela vai manifestar alterações de comportamento, se tornar talvez um pouco mais agressiva, ou ficar quietinha demais, ou então ter alterações no apetite, alterações no sono. Então essas são as principais formas de se identificar que há necessidade de investigar, de descobrir o que está acontecendo com o pequeno. É necessário a associação de um ou mais desses pré-requisitos que o senhor citou, ou apenas um já é o suficiente para buscar um suporte profissional? Eu entendo que um só é suficiente, porque desde que os pais que conhecem a criança muito bem entendem que tem algo de diferente, a minha recomendação é que busque logo por ajuda profissional. Caso não seja nada grave, isso vai ser descartado e não vai haver acompanhamento, não vai haver nenhum tipo de procedimento mais invasivo, digamos. Então, eu acho que perceber uma alteração que parece significativa, procure logo o atendimento psicológico. Professor, se porventura a pessoa retardar um pouco esse buscar um suporte, uma ajuda, quais são os riscos, o que isso pode acarretar? Agravamento, né, do quadro. Se a gente estiver falando, por exemplo, da instalação de uma doença mesmo, né, de uma psicopatologia. Quanto mais se demora para buscar, mais grave, mais difícil fica de resolver, né? Acho que a gente pode pensar no antigo ditado ali de cortar o mal pela raiz, né? Ou quanto mais cedo a gente busca, né, pela resolução do problema, mais eficácia a gente vai ter no tratamento, né? E funciona, em analogia, funciona exatamente como funcionam as nossas doenças clínicas, físicas. A questão é que a saúde mental ela ainda está em segundo plano, se comparada à saúde clínica, né? Se o meu filho ficou com febre à noite, eu não vou ficar esperando muito para poder buscar ajuda, né? Se ele está com 38,5 de febre, eu vou correr com ele para o pronto-socorro, né? Então, por que se ele está apresentando problemas de comportamento, né, e nesse momento que a gente está vivendo agora, a criança está afastada dos coleguinhas que tinha na escola, a criança não pode mais visitar a tia, a avó que mora em outra cidade, a criança não está podendo ver, tem que ficar dentro de casa, às vezes a casa é pequena e não é possível tornar a casa atrativa o suficiente para a criança. Os pais trabalham fora e às vezes estão cansados demais para dar a atenção que a criança necessita. Então tudo isso pode funcionar como disparadores aí de um desconforto psicológico que merece atenção profissional. Professor, que mensagem deixar para as avós de um modo geral? Porque a gente já sabe que a avó, na maioria das vezes, é mão aberta, né? Sim. Delibera tudo para os filhos, para os netos de forma favorável, o que não fizeram de certa forma para os filhos, sim, né? É comum. E hoje muitos filhos, muitos
netos hoje estão com esses avós, devido ao Sim. trabalho dos pais e tal, para que haja ali um relacionamento mais suave, mais tranquilo, para que o avô também não interfira psicologicamente no comportamento da criança. Que mensagem deixar? É uma boa pergunta, viu, José Antônio? É importante entender que a frustração, o não que é dito para essa criança, ele é estruturante, ele faz parte da construção de um adulto mais saudável, de um adulto mais capaz de tolerar tristezas no futuro. Então, os avós, e eu acredito que o seu programa tem uma audiência muito grande dessa faixa etária, né? Então fica essa mensagem para vocês, né? Frustrar os netos, né? Dizer não para os netos, talvez seja algo muito mais significativo a longo prazo do que atendê-los em suas manhas, atendê-los em seus pedidos ali no dia a dia, porque isso pode produzir consequências graves para o futuro, né? Consequências no sentido de tornar pessoas que são incapazes de lidar com frustrações, com tristezas lá na juventude, na idade adulta. Os avós deveriam pensar um pouquinho mais antes de falar qualquer situação. Seria mais ou menos assim. É por aí, né? Eu acho que talvez seja pedir muito, né? Eu sei que é um pedido difícil de ser atendido, mas agir um pouco mais com a cabeça, com a razão, do que com a emoção, com o coração, né, para fazer a felicidade, fazer a alegria ali da criança. Isso é importante. Tá certo. Ô, professor, meu último questionamento é com relação à clínica de psicologia do Centro Universitário do Cerrado Patrocínio, Unicierp. O senhor falava dessa oportunidade que as pessoas têm de serem atendidas pela clínica. Quem são as pessoas que atendem as pessoas que ali vão buscar um suporte psicológico? Muito bem. Na clínica de psicologia nós temos os estagiários, os alunos do curso de psicologia, que a partir do 5º período já começam as suas práticas. Então, os alunos que já estão no final do curso, 8º, 9º e 10º período, eles fazem os atendimentos de psicoterapia, que são atendimentos, são acompanhamentos um pouco mais longos, e temos outros alunos que participam de um processo de triagem psicológica, né, para selecionar e encaminhar as pessoas que chegam lá. Então, assim, quem faz o atendimento psicológico são os alunos, né, a partir do 5º período, evidentemente supervisionados sempre por professores do curso. Então, cada grupo de estagiários, cada equipe de estagiários, semanalmente passa por um momento de supervisão. É um momento em que eles dividem ali as suas dificuldades para lidar com a prática, com um professor experiente que vai estabelecer as diretrizes para continuidade do atendimento. Tá certo. E muita gente pensa, mas eu vou lá, eu vou contar para o aluno a minha situação, e aí, como é que fica, como é que ele vai resguardar essa minha fala para com ele? Pois a ética psicológica, né, ela prima absolutamente pelo sigilo. Muitas outras profissões primam pelo sigilo também. O advogado, ele não vai contar o que ele ouve de um cliente para as outras pessoas, o médico não vai contar o que ele ouve de um paciente para as outras pessoas, senão quando muito necessário dentro de uma equipe multidisciplinar. Na psicologia, isso é ainda mais sério, porque é a nossa principal ferramenta de trabalho. Eu preciso que o meu paciente confie absolutamente em mim para que eu possa ajudá-lo. E eu, enquanto psicólogo, faço esse compromisso de manter em absoluto sigilo o que é dito para mim. Então, o aluno vai para a prática, né, para a clínica escola, no 5º período, mas desde o 1º período ele vem aprendendo sobre a ética no atendimento psicológico. Então isso é uma condição sine qua non, né? Sem o sigilo profissional a gente não trabalha, o psicólogo não trabalha. Tá certo. Professor, obrigado por ter estado aqui. Claro que é uma abertura de linha de discussão, né? O senhor vai voltar mais vezes para a gente levar essa orientação à comunidade que nos acompanha. Obrigado pela parceria no Café com o Unicierp, por senhor estar conosco no dia de hoje. Muito obrigado, José Antônio. Esse espaço é muito importante para nós. Obrigado mesmo. Tá certo. Hoje eu recebi aqui no Café com o Unicierp o professor João Paulo de Souza. Ele é o coordenador do curso de Psicologia do Centro Universitário do Cerrado Patrocínio, hoje falando um pouco, né, sobre os impactos dessa pandemia de Covid-19
no comportamento humano, no dia a dia, né? Para que você tenha pelo menos um despertar de uma linha de raciocínio para cuidar da sua saúde mental. Difusora 95 FM. Tá ligado, tá informado.